A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 3: Escolha a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 3. Somos de Deus, e o mundo jaz no maligno. Quinta-feira. O Espírito, o sangue e a água testificam a respeito do Filho. Ler com oração. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Dando continuidade ao assunto de ontem, 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8, entendemos que para testemunhar nesta terra, o Espírito, a água e o sangue precisam estar relacionados. O Evangelho de João nos esclarece sobre a relação entre o sangue, a água e o Espírito. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Capítulo 19, versículos 34 a 36. Quando o soldado abriu o lado de Jesus, saíram sangue e água. O sangue é para nossa redenção. E quanto à água? João foi o único dos evangelistas que fez esse registro. Jesus também disse na festa dos tabernáculos: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Esses versículos, João, capítulo 19, versículos 34 a 36, capítulo 7, versículos 37 a 39, interrelacionam os três itens: sangue, água e Espírito. Jesus morreu, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Ressurreto, Deus o glorificou, e Jesus tornou-se o Espírito da verdade. Esse foi o cumprimento da promessa feita aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versículos 16 a 17. Aqui diz que os discípulos conheciam o Espírito da verdade, que viria somente após a glorificação de Jesus. Acontece que o Espírito era o próprio Jesus, que habitava com os discípulos. Isso nos mostra que o sangue de Jesus foi derramado para a nossa redenção, mas também recebemos a água como o Espírito, que está dentro de nós, fazendo fluir em rios de água viva de nosso interior. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele também mencionou a água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 14. Essa água nos enche de vida espiritual e nos conduz à vida eterna. Essa água é o Espírito, que recebemos graças ao sangue de Jesus, que nos redimiu. Prosseguindo, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículos 9 a 10. À vista de tudo o que lemos, entendemos que o testemunho da água mencionado no versículo 8º, 1 João, capítulo 5, não se refere à água do batismo de Jesus ao iniciar seu ministério, mas ao Espírito, que recebemos quando cremos em Jesus. O Espírito, o sangue e a água são o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho.
Quando cremos em Jesus, fomos agraciados com estes três: o sangue que nos redimiu para podermos voltar para Deus, a água que, como o Espírito, entrou em nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Como somos privilegiados! Deus nos deu a vida eterna que está em seu Filho. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 2, capítulo 5, versículo 11. O desejo de Deus sempre foi dar-nos essa vida, e Ele conseguiu isso com a crucificação e ressurreição de Cristo. Ao crer em Jesus, recebemos a vida eterna e fomos introduzidos na comunhão da vida. A partir de então, podemos viver pela vida de Deus e assim realizar sua vontade. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.